Boa noite a todos. Boa noite. É muito engraçado ver todo mundo no escurinho. Só que não vão dormir, porque o escurinho tá bom, eu tô na claridade de olho aí atrás. O tema de hoje, ele foi inspirado nesse livro aqui, Caminha que a Vida Te Encontra. O ano passado, com um grupo aqui do centro, eu estive em Uberlândia, no Congresso Espírita de Uberlândia. E a Ana Teresa Camasmi, que é a autora desse livro, ela lançou esse livro o ano passado. Ela é psicóloga, de família espírita, então desde pequeno, do Rio de Janeiro, ela viu os pais, na casa dela tinha um centro espírita. O pai construiu naquelas casas grandes um lugar onde dava passe e outro onde tinha atendimento fraterno. Então, desde pequena, ela vem desse lar espírita de antigamente, onde eram nas residências que se fazia as palestras, atendimento e a parte mediúnica. Então, ela foi criada nesse ambiente espírita e depois ela fez psicologia. Hoje ela é catedrática em neurociências, então ela tem um currículo enorme. E depois de um tempo que eu achei interessante do livro, ela juntou a experiência profissional de psicóloga junto com o conhecimento da doutrina. Depois de muita experiência em atendimento de consultório, né, ela conseguiu trazer a doutrina para a profissão dela. Então é muito interessante esse livro para a gente fazer o nosso autodesenvolvimento, né? Porque a gente foi criado de uma maneira, todo mundo igual, simples, e durante a nossa vida é que a gente vai caminhar. Olha, caminha, né? E tem um clarãozinho aqui em cima, todos nós caminhamos, então a capa é muito interessante, porque está mostrando que pela vida nós temos que caminhar, não é? E caminhando a gente vai encontrando a nossa vida, através de crescimento, obstáculos, tudo isso, a caminho da experiência espiritual. É esse caminho, é essa escolha que vai nos trazer essa iluminação, né? Lia, minha ajudantezinha, aí. Nessa primeira parte, agora que a gente vai ver do texto, equipe, dá uma paradinha aí. Então, caminha que a vida te encontra. Logo de início, ela começa a trabalhar dentro desse livro o que é no caminho um andarilho e um peregrino. Existe uma coisa em comum entre os dois caminham, os dois têm os pés machucados nesse caminhar, só que o andarilho, ele não tem objetivo, ele caminha a ermo, ele tem muitas saídas, muitas paradas, mas ele não tem um foco. Já o peregrino caminha, tem um foco, né? Sabe por onde ele caminha e ele, nesse caminhar, ele se concentra em si para ele ir prestando atenção e crescendo nesse caminhar. Então, entre andarilho e peregrino, nós fomos criados como peregrinos espirituais para essa jornada. Mas de vez em quando a gente se distrai aí com as coisas materiais, a gente vira um pouco de andarilho, meio perdido, vai, volta, retorna. Então, a gente tem as duas coisas, mas fomos criados como andarilhos, como peregrinos, com esse objetivo de iluminação, de transformação espiritual. Vou caminhar ali. E aqui no texto a gente está vendo, para a gente, mas o que quer dizer isso daqui? Como saber para onde ir?
dentro da doutrina espírita. E se eu perguntasse para qualquer pessoa aí na rua, onde você vai? O que você está fazendo? Ela teria uma resposta dentro da experiência dela material. Mas aqui na casa espírita, estou fazendo um outro caminho, porque o nosso caminho é um caminhar para a espiritualidade. É lógico que o nosso caminhar material é importante, porque esse caminho, a nossa vida, ela tem que ser o meio para a gente conseguir esse fim, que é a espiritualidade. Quando a gente faz ao contrário, que a nossa vida material se transforma num fim, os nossos objetivos acabam ficando meio complicadinhos. Porque se eu considero a matéria como o fim, como o objetivo da minha vida, eu estou voltado só para o meu lado material. Mas quando eu reencontro o meu caminho através para o objetivo é a espiritualidade, então os resultados são diferentes, né? Então, vendo que a diferença entre peregrino e andarilho, não é? É como nós estamos caminhando, um com foco e o outro sem foco. Mas ambos caminham, ambos têm os pés machucados, ambos passam por dores, né? E também nós não podemos esquecer, questão de prestar atenção bastante, que nós temos dores, sofrimentos e temos também alegrias que fazem parte do nosso caminho. Porque às vezes eu ouço, vocês espíritas falam muito de sofrimento, falam muito de dor. Parece que vocês encontram, assim, uma felicidade em falar de dor, de sofrimento. Não é bem assim. Eu tratei de colocar aquela palavra alegria, porque no nosso caminhar nós temos sim grandes alegrias. E quando eu fui pegar o capítulo que vai falar sobre a dor, é o maior que tem do livro. Falei, meu Deus do céu, todo mundo fala que a gente só fala em dor, e lá vou eu, o maior dos capítulos falando em dor. Na doutrina espírita, né? Essa discussão, essa reflexão sobre dor nos leva a um outro entendimento, porque a dor, dentro do que a gente vai conversar aqui, ela nos esclarece, ela nos facilita e ela nos ajuda, né? Às vezes ela é o breque para a gente não caminhar como andarilho. Se você é peregrino, você já sabe que você vai encontrar dores, né? E todo esse reencontrar, todo esse caminhar, nós vamos trabalhar o autoconhecimento, né? Por quê? Porque quando eu estou caminhando, isso eu vou crescendo, eu vou aprendendo e vou me conhecendo. Então, o autoconhecimento é essa ferramenta indispensável para despertar do quê? Da nossa essência espiritual. Porque a material, nós estamos vivendo, cuidando do lado material, a gente precisa de alguma coisa que nos desperte. Porque por que a gente, sabendo de tanto, tá todo mundo na sexta-feira estudando, gente, tem estudo na terça, na quinta, isso e aquilo, por que a gente tem tanta dificuldade, né, em caminhar, né, em fazer um caminho sem muitas dores, sem muitas dificuldades? Porque realmente a gente se distrai, você põe o segundo para vender. Né? A gente se distrai no nosso caminhar. Então agora vem o capítulo da dor, né? Do sofrimento. Eu vou falar com o sofrimento com mais alegria para não ficar tão pesado. Ó, a vida dói. Às vezes dói pouco, mas às vezes dói muito. E dói mesmo, né? Todo mundo tem experiência de grandes dores, né? Por que será que a vida ainda continua doendo desse jeito?
nós estamos num mundo de provas e expiação. Né? Se a gente estivesse numa escala de crescimento, nós estamos no segundo degrauzinho. Né? De provas e expiações. Muito mais próximo dos mundos mais inferiores do que dos mundos mais ditosos, melhores, né? Com menos dores. Mas aqui, nesse mundo de provas e expiação, tem gente com mais dor, com menos dor. Gente com mais dificuldade, porque nós somos diferentes um do outro. Ninguém é igual. O crescimento é diferente, as experiências anteriores são diferentes, né? Então, o nosso caminhar depende da nossa intensidade de estar vivenciando isso, né? Então, por que a vida ainda continua? Vida material. Distraídos, meio andarilhos, perdidos, né? Saboreando esse lado material que nós gostamos tanto ainda. Habitantes deste mundo, expiação e provas. E se nós estamos ainda mais no começo da evolução, o nosso amadurecimento espiritual ainda está em processo, ainda está no começo. Não posso cobrar de alguém que está no começo atitudes de quem está chegando, gente que caminhou mais. Nós ainda somos de provas e expiação. Para os alunos de quinta-feira eu digo para eles, olha, ninguém aqui tem grandes dificuldades, mas nós temos vícios complicados e somos tocados pelo bem. Não tem ninguém aqui bom. A gente é bom para o filho, para isso, para aquele de quem a gente gosta, do amigo. Mas dependendo das pessoas, a gente não age com tanta bondade. Mas tocados pelo bem, eu acredito que nós temos sim. Todo mundo tem vontade de ser bom, mas a gente não é bom para todo mundo. Então a gente tem muitas dificuldades. Por quê? Elas são inerentes, não é para a gente ficar se vitimizando. Ai, meu Deus, eu sou desse jeito. Não, eu sou o que sou. Sou o que sou, a caminho da minha evolução. A caminho do meu autoconhecimento e do meu crescimento. Né? E com esse caminhar, dentro dessas dificuldades, o que vai acontecendo comigo? Eu vou amadurecendo no meu lado espiritual, que é o mais importante que nós estamos refletindo aqui. É o nosso crescimento espiritual. Já que nós estamos falando em sofrimento, existe dentro desse livro uma diferença entre dor e sofrimento. Não é? O que é dor aqui para a doutrina espírita? É tudo aquilo que acontece conosco que é dolorido e é difícil. Não é? Aconteceu um problema, tive uma hemorragia no olho. Ai, que dor! Então é uma coisa difícil de eu trabalhar, porque comprometeu. Depois da dor, que é esse acontecimento dolorido, vem o sofrimento. É a intensidade com que eu estou sentindo aquela dor. Eu só fico chorando anos e anos e anos, porque o meu olho, o que está acontecendo? Eu estou juntando aquela dor que doeu quando eu tive e continuo sofrendo eternamente aquilo lá, prolongando aquele sofrimento. Então o que faz a doutrina espírita? Ela vem nos ajudar, através do nosso entendimento, diminuir o sofrimento. Não é? Tem gente que tem um problema e sofre, e sofre. Tem gente que tem o mesmo problema e sofre.
Por quê? Porque teve um entendimento sobre aquele sofrimento. A sua intensidade da dor, não é? Ela foi menor através desse entendimento que a doutrina espírita devagarinho vai trazendo para a gente, aquele entendimento. Bom, se eu sou do planeta de prova e expiação, não estou lá no mundo ditoso, no mundo, não sou ninguém tão melhor que isso, aqui dentro da doutrina a gente tem uma orientação. Você teve uma hemorragia porque foi provocado por algum problema emocional, por isso ou aquilo. Vai no médico, não tem explicação nenhuma. A doutrina nos diz, então, que as dores que não são do presente, a medicina não tem nada, não descobre. Então deve ser um problema que eu trago de vidas anteriores. É o que eu chamo de expiação. A maior parte de todos nós aqui passamos a intensidade da expiação é muito maior do que, vamos dizer, a missão e a prova. Nós temos prova? Olha, temos. Prova é o presente. Estou sempre aprendendo uma coisinha nova. Não é? Eu sou sempre, porque nós estamos aqui na aprendizagem. Mas eu estou nesta reencarnação melhorando, expiando aquilo que eu não fiz direito. Ainda é o nosso estado, mais de expiação. Aprendizagem, provas, eu também quero aprender coisas novas. E também missão. Não somos missionários, Francisco Cândido Xavier. Ninguém tem essa missão tão desse jeito. Nós temos missão de ser pai, de ser mãe, de ser professor, de ser da polícia, com esse coração lindo aí do nosso amigo, né? Então a gente tem dentro das nossas profissões, né, nós temos também a nossa missão. Ó, 3 coisas para cumprir nessa reencarnação. Cumprir que veio do nosso... Nós não fizemos um planejamento reencarnatório? Dentro do planejamento reencarnatório está escrito lá. Dona Raquel, a senhora vai espiar tudo isso daqui, né? Vai casar com o Clovito, vai ter 3 filhos. Ele também vai espiar, para acertar as arestas de tudo isso daí. Vocês vão ter novas aprendizagens, porque às vezes pensa que está tudo chegando tudo em ordem e novas aprendizagens. E novas experiências com uma determinada afinidade, né? Para a gente estar crescendo e resolvendo a nossa pequena missão que é cobrada do lado de lá, porque foi tudo planejado. Um planejamento, a gente sempre está dizendo aqui que não é engessado, né? A gente tem aí possibilidades de estar mudando, né? Olha, eu não era tão paciente quanto eu disse lá em cima que poderia ser paciente. Sou paciente com alguns. Com a minha família, eu não estou sendo aquilo que eu planejei, né? Eu estou agindo muito mais com a minha família, dentro das minhas dificuldades, do que eu estou resolvendo isso daí, né? Então, a gente pensa que a gente caminhou. Às vezes, Leon Denis diz que a gente progride em forma de círculo, como se fosse uma espiral de crescimento. Nessa reencarnação, se eu estiver fazendo tudo meio complicado, não cumprindo o meu planejamento, eu estou rodando no mesmo lugar, como se fosse uma mandala. Não estou saindo do círculo. Porque a tendência do círculo é como se fosse uma mola abrindo no sentido da gente caminhar para o alto, no sentido de chegar próximo, vamos dizer, a ser um espírito melhor, né, ditosos, bondosos e puros, como no caso de Jesus.
Então, se a gente ainda está patinando, não está se esforçando naquele caminhar para a gente se conhecer, fazer um autoconhecimento, e através disso daí, a gente trabalhar as nossas dificuldades, que são essas expiações, né? E que são as provas e as missões, né? Pequenas que estão aí, né? Nós temos, pode ser que uma reencarnação eu estou rodando no mesmo lugar, e pode ser que a gente fique no mesmo lugar 10 encarnações rodando, sei lá, sem sair do lugar, até que chega um momento que a lei do progresso, né, óbvio, o Pai tem, vamos dizer, ele tem esse universo numa perfeição e numa sincronia. Quando a gente fala em sincronia, uma coisa está emendada na outra, e a gente enxerga tudo com sintonia, e às vezes a gente usa muito essa palavra aqui no centro, com naturalidade. É natural. Eu nem acho tanto assim, mas me convenço que é tudo natural. Nascer é natural e morrer é natural. Então, tenho que caminhar para tanta naturalidade desse jeito. Então, é natural o sofrimento nesse período de provas e expiação. Na hora que dói, dói. A gente não acha tão natural assim e pede socorro. E o socorro chega se a gente tem merecimento, não é? Tá aí. O que diz Joana de Ângeles quando a gente está muito aflito nas nossas aflições? Não é? Oração. Primeira coisa que ela fala. Lógico que a gente tem que dar aquele mergulho dentro da gente, porque senão a gente não reconhece que está precisando. Não é? Eu preciso. Então, vou recorrer à oração, à meditação. Dentro da casa espírita tem tratamento espiritual, tem orientação espiritual, tem estudo, tem o que você de mais urgente, mas ela não descarta logo na sequência. Psicólogo, psiquiatra, medicação, porque a medicação é divina. Quem está num laboratório durante 20 anos para fazer um remedinho para tirar dor, para curar isso e aquilo, é um médium da saúde, é um médium da vida, né? Envolvido naquilo ali para trazer para a gente essa possibilidade de diminuir a dor. Então, olha como é bonito essa organização do planeta. Jesus no comando, mandando para todos os lugares da Terra missionários para nos ajudar a encaminhar, para a gente caminhar com um pouquinho mais de entendimento. Algumas luzes são sempre colocadas para que a gente caminhe, né? Fora o nosso anjo da guarda, que todo mundo tem esse protetor, que nós temos que dar abertura para a gente sair dessas caminhadas, né? E caminhar sempre no sentido do entendimento e da luz. E devagarinho, e caminhando espiritualmente. Leon Denis também vem clarear uma coisinha também pra gente, né? Então, eu disse que dor é aquilo que é dolorido, que é difícil, e que sofrimento é intensidade da dor. E Leon Denis diz o seguinte: se a gente sente dor, se eu sinto dor, é porque nós somos sensíveis, porque nós temos sensibilidade na dor, não é? E também nas alegrias. Porque se a gente não tivesse sensibilidade, ai meu Deus do céu, mas eu tenho sensibilidade, por que eu sinto tanta dor? Olha, filhota, você sente dor, mas você também sente alegria, não é? Porque esse lugar da alma, onde está a dor, está a alegria. E nós, então, no nosso caminhar, né, a gente vai trabalhando durante as nossas vivências o problema da dor e o problema das alegrias. E ela cita
aí ela lembra o problema da cura do cego de Betsaida. Porque nem sempre as nossas dores, elas são resolvidas de uma maneira mais fácil. Às vezes a gente precisa de muitas etapas para a gente estar vivenciando, por exemplo, o ciúme, a inveja, falar mal dos outros, tudo isso, né, que depois provoca, em cima desses vícios, provoca uma dor intensa nas nossas vidas. Às vezes a gente não resolve de uma vez só. E o que aconteceu? Qual o exemplo do cego de Betsaida, né? Então, os amigos levaram para Jesus atender. Jesus tirou ele da aldeia, né? E curou esse cego. E apenas colocando a mão, né? E perguntou para o cego se ele estava vendo. Ele disse que não, que estava tudo meio embaralhado e que pareciam troncos de árvores tortuosas. Aí Jesus fez um segundo movimento, né, de colocar a aguinha com o barro e perguntou: você vê? Enxergo com clareza e distingo com clareza tudo que eu estou vendo. Então, às vezes, a gente passa por um primeiro processo de atendimento espiritual e a gente não corresponde porque a gente não entende esse primeiro movimento. Lógico que enxergar alguma coisa já é distinguir o certo do errado, mas sinal que a gente distinguiu mais ou menos, porque a gente está entendendo ainda de uma maneira confusa. Não está muito claro aquela experiência que veio do alto para a gente, né? Uma experiência positiva, mais ou menos. A gente precisou de o cego precisou de um segundo movimento para ele enxergar com clareza. Às vezes, nós estamos aqui no 11º, no 20º movimento do alto e não estamos enxergando o que Jesus está querendo mostrar para a gente, né? Então, esse enxergar, essa cura, sempre do lado espiritual que a gente se refere, né? Para a gente entender, para a gente clarear o nosso entendimento, não é sempre... Olha, o cego de Betsaida precisou de 2 movimentos para ele ter clareza o que ele tinha que fazer. Porque Jesus disse para ele: não volte para a aldeia, vá para a sua casa. Qual o significado? A aldeia é a porta aberta, é onde a gente vai, ao lado material, que a gente vamos dizer, que a gente se perde nesses movimentos. E a casa é a casa do Pai, é onde está a nossa essência divina, de onde nós viemos. A gente se esquece que a gente... Mas ele foi bem orientado. Volte para a sua casa. Não vá para a aldeia. Então, quando a gente recebe muitos ensinamentos, às vezes o Pai está falando para a gente, Jesus, através dos ensinamentos: vai para casa, vai para a sua essência. Melhore dentro de si. Nós não viemos aqui na Terra para resolver tantos problemas externos. Nós não estamos aqui para resolver tanto. Estamos aqui como meio para a gente conseguir a nossa espiritualidade. Mas nós estamos muito mais voltados para esse lado externo. A gente tem que caminhar, nessa caminhada, fazer esse nosso autoconhecimento. Senão a gente vai viver como andarilho. Embora a proposta seja que a gente esteja como um. Não? Bom, dentro dessas tristezas, dessas dores, de tudo que eu estou contando para vocês, a Ana Teresa, olha, é bom a gente entender isso daí. Ana Teresa perdeu um filho com 19 anos de idade. Com todo esse conhecimento espírita que eu contei para vocês, de lar espírita, a mãe dava comunicação, era médium psicofônico.
o pai fazia atendimento. Dentro de tudo isso daí, ela demorou 7 anos para aquela dor aliviar. Tinha todo o conhecimento da doutrina, era neuropsicóloga, tudo isso daí, ela tinha todo um conhecimento da doutrina espírita. Mas o que doía? O sentimento. Então, ela conta assim, umas histórias assim, bem interessantes da saudade, né? A vontade, o cheirinho, o abraço, aquelas coisas boas que a gente tem com a presença do filho, a roupa que a gente olha, quando ele sai, quando ele não sei o quê, né? Tudo isso trazia tristezas. Só depois de todo esse tempo, ela continuou trabalhando, fazendo coisas, nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de ir para a casa espírita e, vamos dizer, caminhando, como ela diz, mais um passo, continuou caminhando. Quando ela foi para Salvador, conhecer a Mansão do Caminho, que ela não conhecia ainda. Chegou lá, e ela tinha passado por um evento em Salvador, onde estava o Divaldo Franco. Mas ela disse que o Divaldo ia de um lado, ela ia do outro, ela de um lado do outro. Eles não se encontravam. Aí ela resolveu ficar em Salvador, e no dia seguinte ela foi para a Mansão do Caminho. E depois o Divaldo, ela ajuda o Divaldo, ajuda a responder as perguntas, faz a palestra. Ficou apavorada, porque estava do lado do Divaldo, se sente bem ainda, né? Mas aí depois o Divaldo fez um atendimento fraterno, contou que esse rapaz lhe deu comunicação para o Divaldo, que ele, em vidas anteriores, tinha provocado um suicídio, e que o tempo de comprimento nesta vida era de 20 anos. Por isso que chegou o período do comprimento, né? Mas que ele estava, Divaldo disse que ele estava assim realizado, cumpriu bem a função dele aqui na Terra, junto com a Teresa, e ela disse que foi um alívio tão grande, tão grande, tão grande, que ela assim agradecia imensamente o Divaldo, porque continuou na Mansão do Caminho até o dia seguinte. Olha como é difícil, não de uma maneira revoltada, né? Foram 7 anos para o coração dar aquele alívio, né? De olhar para as coisas do filho e com esse olhar que eu sempre digo, com naturalidade, que é difícil a gente, ainda dentro do nosso esquema, ter esse olhar, né? Até para a gente não se cobrar demais quando a gente está sem força. No livro dos Espíritos, que é o limite das nossas forças, às vezes o limite das nossas forças também não é tão intenso desse jeito, né? Para a gente, assim, não se sentir tão, assim, não amorosa com os ensinamentos, não agradecida a tudo que tem chegado para nós, né? Então, a dor, o luto, é uma palavra assim dura. Separação é quando a gente separa de alguma coisa assim que era importante. No caso dela, era o luto do filho. Foi a perda que, até dentro da espiritualidade, a gente diz que uma das maiores dores que a gente tem é a dor da perda do filho, né? Mas ela trabalha mais outros lutos, né? A separação de um amor que não deu certo, a morte de alguém, o rompimento de um casamento, a perda de um trabalho, você fica sem emprego, aquela perda, também a gente vivencia luto, né? Uma falência financeira, perdeu tudo quando não tinha mais condições de ver. Eu até acrescentaria, outro dia brincando na quarta-feira, assim, a perda dos pets hoje parece uma coisa do outro mundo, quando morre o pet da casa, meu Deus do céu, é um luto, dos gatos também, né? É um luto, então, acho que eu preciso acrescentar aqui, a perda dos pets hoje em dia é uma coisa, assim, super dolorida, mas eu estou falando que existem outras perdas mais complicadinhas, né?
Ana Teresa, o luto se dá em vários níveis de intensidade e de tempo. Né? Então, nós temos que respeitar a intensidade de cada um e também o tempo de cada um. Né? Porque, olha novamente, porque as separações são naturais. Um dia que a gente subir mais de prova e expiação para o lado de cá, a gente vai encarando tudo isso com mais naturalidade realmente. Né? Ela vai, Ana Teresa, se é possível sentir dor sem sentir desespero, é preciso confiar que o filho será, eu deixei bem marcado, entregue nos braços de Deus. Né? É o seu desapego, é você aprender a entregar, né? E ter confiança, fé, esperança de que isso é verdadeiro. Né? Você que tem que saber disso daí. Aqui está tudo escrito, mas nem sempre a gente sente desse jeito. Né? Então, e a espiritualidade, né? Todos os livros sagrados que a gente tem, ela confia nessa nossa capacidade de caminhar. Então, estamos todos caminhando, né? Procurando as nossas melhoras. Gente, eu achei lindo isso daqui. Tem o capítulo 6, eu vou falar mais rápido. As faces invisíveis da violência. Serve para todos nós. Por que é invisível? Porque não aparece. Visível. Se eu brigo com ela e grito e falo, é visível essa minha agressão. Agora, o que é invisível? É uma agressão que não aparece. E a Ana Teresa, como ela é psicóloga, atende em consultório, e faz 31 anos que ela está nesse consultório, o que ela recebeu de pessoas com grandes dificuldades nessa face invisível, nesse problema oculto, escondido, que nós fazemos um com os outros, dentro de casa, na família, nas nossas relações, no lugar que a gente tiver. E isso acaba acontecendo com tanta naturalidade, essa agressão, que vai virando tudo natural. Eu grito de uma tal maneira que até o outro, a minha mãe também faz isso, minha irmã faz, minha vizinha faz, acaba virando uma naturalidade. Mas nós estamos aqui no centro para melhorar. Nós estamos aqui no centro para tomar cuidado com essas nossas atitudes invisíveis, que machucam, sim. Nós machucamos e os outros nos machucam também. Não é? Então, tem as duas bem-aventuranças, duas felicidades aqui, que foram propostas por Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Os mansos, porque eles herdarão a terra. Numa viagem que ela faz, pegando lá um livro, ela vê uma tradução, né, em francês, que em vez de estar pacificador, eles colocam artesãos da paz. Bem-aventurados os artesãos da paz. E aqui, em vez de mansos, bem-aventurados os doces, as pessoas que têm doçura, não é? Que eles herdarão a terra. Então, a doçura, a paz, eles têm que estar presente nessa nossa comunicação, não só na palavra, mas nas nossas ações. Na nossa comunicação, a gente tem que ser menos agressivo, mais doce no jeito de falar e também em busca dela. E nesse segundo lugar aqui, a gente tem que buscar a paz. Porque a paz, ela é construída de uma maneira
de artesão. O que é uma coisa artesanal? É que é feito devagarinho, aos poucos, não fica pronto de uma vez só. Olha a delicadeza da tradução dessas bem-aventuranças, né? Então, a doçura na minha relação com o outro, ela tem que fazer parte, porque só assim eu serei chamado filho de Deus. Estou perdendo a minha essência se eu não estiver caminhando desse jeito. E aqui eu vou trabalhar para conseguir. Paz é conseguida de uma hora, de uma maneira artesanal, devagarinho. Não é um decreto lá com que está escrito lá, a paz do mundo, que a gente vai viver em paz. Está cessada a guerra, todo mundo parando, porque agora nós vamos ter uma semaninha de paz. Não acontece isso daí, porque nós não somos tão mansos desse jeito, né? Não, nem tão doces desse jeito, para que a gente consiga as coisas devagarinho. Por que acontece isso daí? Imaturidade espiritual, a falta de autoconhecimento. Eu não sou boa mesmo. Deixa eu dar uma controlada, porque... E ignorância emocional. Presente, olha, nos nossos relacionamentos que favorecem a nossa violência. Quanto mais violentos, mais longe de uma vida feliz. Mais afastados de Deus e da nossa essência amorosa. Né? Precisamos controlar nossas emoções. Joana de Ângeles vai completar, colocando os limites nesses comportamentos. E é o único jeito para a gente se educar e conquistar a paz. Então, quando nós estávamos lá no congresso, foi esse o capítulo que a Ana Tereza escolheu para falar para a gente. É só entrar na internet, pegar Céu, Sétimo Céu, 2024, que foi o ano passado. Então, essa palestra aqui, nós assistimos lá em 50 minutos que ela fez. No começo, põe a segunda, número 5. No começo, que nós chegamos lá, a gente dava muita risada nos primeiros exemplos que ela estava dando. Porque ela começou com as afirmações irônicas, quando a gente tem prazer de ferir. Sabe quando a gente chega em casa e vê o filho arrumando a cozinha, coisa que ele nunca fez na vida, porque o sapato está de um lado, o quarto está de um lado, você chega lá e ele está arrumando a cozinha. Você chega lá, arrumando a cozinha, o que ele está querendo hoje? Quer o carro? Quer não sei o quê? O que eu usei? Ironia. Né? Quando o marido pergunta, cadê minha meia? Só tem a gaveta da meia. Se você responder assim, está na geladeira, o que você está fazendo? Ironizando. Não é? Porque só tem uma gaveta, só tem uma coisa. Assim, no começo ela foi fazendo isso e a gente ia morrendo de dar risada. De repente a história começou a mudar, ela começou a usar os exemplos que ela atendia no consultório. Os relacionamentos dos casamentos, das amizades, como eles eram pesados dentro desse silêncio. Aqui. Era o capítulo que ela mais demorou. Ela disse que ela não entendeu muito bem, porque ela não viveu num lar agressivo, não teve esse comportamento, mas ela lembrou que ela várias vezes usou desse jeito. Eu vou contar um exemplo meu que eu fiz outro dia aqui, que hoje eu não saiu da cabeça. Lembra o dia que o expositor chegou atrasado? Vocês querem mais ironia do que no microfone? Começou a dar exemplo. Ele falou, não pode isso, não pode isso, não pode... Eu sentada aqui falei, não pode chegar atrasado. O que é isso? Falta de amor. Falta de caridade. Foi uma observação irônica.
Qual é o jeito certo de falar? Graças a Deus que você chegou. Veio meio atrasadinho, mas está ótimo. A sua presença veio trazer uma riqueza enorme para a gente. Por que a gente não age no positivo? Então, a gente sempre ironiza, né? E com uma tal naturalidade, todo mundo deu risada. Não é natural esse tipo de comportamento. Ah, mas antigamente todo mundo falava isso, ninguém, porque é tudo bullying. Porque antigamente a gente não tinha quem orientasse. Nós éramos mais grosseiros na nossa manifestação. Hoje em dia a gente está sabendo que não pode isso, a doutrina está dizendo que a gente tem que respeitar o outro, como pessoa, como gênero, como raça, como cor, como isso, como aquilo. Aonde está a orientação? Temos que mudar. Nós estamos caminhando para despertar, cair e levantar. São esses 3 movimentos que nós temos que fazer, né? Bem rapidinho, silêncio punitivo. Falou alguma coisa que eu não gostei? Vou ficar um mês sem falar com você. Quieto. O que diz o Papa Francisco para um casal que apareceu lá assim? Ai, nós brigamos muito, apareceu muito na televisão. Nós brigamos, não sei o quê. Mas o que o senhor diz para nós que vamos casar essa semana? Brigar pode brigar bastante. Mas quando acordar, acorda fazendo as pazes. Quer dizer, passa a noite brigando, faz as pazes e acorda direito. Não precisa entrar nesse silêncio positivo, né? Que fica naquele jejum de comportamento, de silêncio, de tudo isso. E ela disse que às vezes isso é tão comum entre o casal que vai afastando tanto, e também em relação às amizades, que esse afastamento vai acabar numa ruptura da amizade, do casamento, disso daí. Porque esses silêncios, eles vão fazendo parte da vida como uma coisa normal. Ah, falei que eu não gostei, silêncio. Não gostei, e aí vai. Chantagem emocional, né? Quando a gente fala, com essa roupa você não sai. Desse jeito, nem sonhando, né? Então, é sempre mexendo com o outro. Controle financeiro autoritário. Quem manda nessa casa? Quem põe comida na casa? Sou eu. Se eu ponho comida na casa, todo mundo tem que me obedecer. Então, esse controle autoritário financeiro, mas se a mulher não trabalha, ela está perdida, porque gastou demais. Mas vai fazer a unha gastando tudo isso daí? Então, é um poder, uma autoridade, né, sobre quem está sobre o seu jogo. Cerceamento de liberdade, né? Hoje você não sai. Arrumou cozinha? Não fez isso? Não sei o quê? Então a gente vai cerceando a liberdade. E os exemplos aqui, vão ficando pesados, os exemplos dela, como do consultório. Invasão de privacidade. Eu olhei o relógio, de lá para cá era meia hora. Faz 2 horas que você chegou e não chegou. Onde é que você estava? Começa a chegar. Eu estou sentindo um perfume diferente. O que aconteceu? Parou no bar? Bebeu? Deixa eu ver seu celular. Se você não der o celular é porque tem alguma coisa aí. Invasão na vida do outro. E ela diz que o mais complicado é a distorção da realidade. Por que é complicado a distorção? Né? Porque eu chego, né, mas afinal de contas, por que você fez isso, aquilo? Ou um ou outro, né, discutindo uma coisa real que está acontecendo. A pessoa, quando se vê acuada, né, e muda, faz uma distorção da realidade, você está louca, você está vendo errado, está obsediada. Eu acho que é o seu obsessor que está fazendo isso. Melhor você ir lá no centro, né? Porque tudo que você está falando aí não é nada disso daí. Porque eu sou aquele santo inocente, né? E não tenho nada a ver. Eu estou distorcendo aquela realidade. E às vezes a pessoa fica completamente perdida. Será que sou eu mesmo? Será que sou eu que estou vendo, enxergando? Então, olha, são coisas que vão acontecendo no silêncio, na nossa aceitação de tudo isso,
Quando a gente caminha em cima com intensidade, conselho de Joana, estanca, para com isso daí, estanca o passo. Se a gente tiver a brincadeira continuando, insistindo nisso daí, retrocede, dá uma parada nesse tipo de comunicação, né, que agride. Retrocede na viagem do desequilíbrio, recorre à oração, e aí a gente vai, evita pessoas maledicentes, coloca todas as suas forças a serviço do amor, né, e vai investindo na sua melhora para a gente trabalhar essas faces invisíveis da violência que acontece em grande quantidade. O outro, acho que é só para agora, para lá. É tempo de silenciar. Depois de toda essa confusão, né? Está na hora dessa sociedade que nós chamamos de sociedade do cansaço, que a gente tem que ser excelente em tudo. Eu tenho que ser uma excelente palestrista, excelente professora, excelente mãe, excelente em tudo, porque a sociedade cobra excelência da gente. Então a gente está o tempo inteirinho, não tem tempo, é a sociedade. Quer dizer, nós não nascemos para ter excelência de resultado. Não é esse resultado que a espiritualidade está pedindo. Nós viemos aqui para aprender e conseguir ser inteiro do jeito que eu sou e não do jeito que a sociedade quer. Excelência, não existe excelência. Nós não somos espíritos perfeitos. Nós somos de prova e expiação a caminho, a caminho. Tudo é relativo, nada é em absoluto, né? O que nos atrapalha muito é que a gente ainda é envolvida pelos nossos arrastamentos das más paixões, né? Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ainda vai dizer que está escrito que um pouco de vontade a gente resolveria esse problema, mas acontece que nós somos apaixonados pelas nossas más paixões ainda. Nós ainda estamos rodando naquele ciclo que eu falei, naquela mandala, né? Daqui a pouco vai chegar uma hora que eu, em cima de muita insistência, eu venço aquela paixão, aquele arrastamento, porque a lei do progresso nos empurra e a gente parte para o crescimento, para a melhora, para o nosso caminhar, levantando e caminhando. Vou ter que passar rápido, porque agora é o último, né? E para encerrar, né? Então, caminha que a vida te encontra. Caminha crescendo com autoconhecimento, vivendo as experiências que estão ali, porque nós precisamos caminhar. Não vamos ficar parados, porque o andarilho para. E quando ele resolve andar, ele não sabe para onde ele vai. Então, precisamos caminhar para encontrarmos com o nosso propósito existencial, que é progredir como os espíritos. A gente vai vivendo, é através da vivência, né, que nós vamos percebendo para onde nossa vida se encaminha. Para a luz? É no exercício, não podemos ficar paradinhos não. É no exercício da vida que vamos descobrir o que eu tenho afinidade, né? E isso é que eu vim contribuir. Se eu tenho afinidade para ir para a educação, é para isso que eu vim contribuir. Se eu tenho afinidade, a minha proposta é filho, missão, maternidade. E cada um, no seu autoconhecimento, descobre para que veio e investe naquilo que veio. Porque é isso que nós viemos contribuir. Precisamos caminhar para a vida encontrar a gente. Agora tem uma coisa linda. Os meninos da evangelização, a Natália e o Luquinha, logo que saiu a lista das palestras, os dois foram correndo na lista, viram qual seria a minha palestra. E os dois prepararam esse texto que vai completar o que eu aqui falei para vocês. Olha,
O Luquinha está com 14 anos esse ano. E a Ana fez 15, acho que faz 16 agora, se não me engano. É isso? Em janeiro, acho que ela faz 16. Fez 16, vai fazer 16. E o Luquinha, 14, né? Porque quando ele fez para mim... Você assistiu a palestra da Ana Tereza, essa daí? Os meninos, olha a linguagem. Durante a caminhada de nossas vidas, devemos estar sempre buscando crescer como espíritos. Mas a estrada não é reta, já que possui desvios e dificuldades. No meio de todos esses obstáculos, devemos lembrar que o autodesenvolvimento, o texto é para desenvolver, né? O nosso autodesenvolvimento é o nosso objetivo. E quando investimos em nossa evolução, ganhamos facilidade em superar as adversidades que temos em nossa vida. Então, olha, no meio de tanto sofrimento que a gente... Aqui, então, quanto mais a gente investe, mais evolução e mais facilidade para superar. Muitas vezes também encontramos bifurcações no nosso caminho, as nossas dúvidas, né? São as minhas paixões que eu quero agora, vou por elas, ou a minha vontade vai me fazer resistir? Para isso, precisamos escolher como iremos prosseguir a nossa jornada. Pense, qual caminho devo seguir para chegar até o meu destino? Quando estamos realizando um trajeto, temos dúvidas, ou nos sentimos perdidos. E aí nós usamos um GPS. Quando tivermos dúvidas e nos sentirmos desorientados, no caminho da evolução, o nosso GPS ele é único. Os ensinamentos do Cristo, eles grifaram, que com sua excelência nos traz clareza sobre nossos obstáculos, sobre os caminhos tortuosos, acalmando e guiando nossas almas para a perfeição espiritual. Porém, tudo é possível somente se tentarmos caminhar. Olha só, que lindo o trabalho de 2 adolescentes. O mundo está do jeito que está, doendo do jeito que dói, mas nós temos aqui esperança nessa nova geração. O Gandhi não resolveu as coisas lá meio sozinho? Nós temos 2 aqui, que os pais, a família está investindo para que eles caminhem, porque são luzes para esse caminhar. Né? Uma boa reflexão para todos.